Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao presbítero São Pio de Peltrautina a graça singular de participar da cruz de vosso Filho e por seu ministério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia, concedei-nos, por sua intercessão, que nos associemos continuamente à paixão de Cristo e cheguemos alegremente à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amado ouvinte, hoje dia de São Pio de Peltrautina, ou São Padre Pio, como o povo sempre diz. Este santo que nós amamos tanto e que tem feito um bem extraordinário a todos nós, os efeitos do seu testemunho tão eloquente. Ele nasceu em 1887 e faleceu em 1968. São Padre Pio é um frade capuchinho, recebeu as estigmas da paixão de Nosso Senhor no ano de 1918. Estigmas estas nas mãos, no lado e nos pés, que o acompanharam até o dia de sua morte. Eminente confessor e diretor espiritual, gozava de inúmeros dons e carismas extraordinários, atraindo imensa multidão de fiéis. Foi canonizado por São João Paulo II no ano 2002. Todos nós já ouvimos falar em São Pio de Peltrautina, o valoroso e vigoroso Padre Pio, que marcou a história da Igreja não só na Europa, na Itália, mas no mundo todo, pois seu exemplo e seu estilo de vida é algo apaixonante e nos atrai imensamente. Aconselho você, se ainda não assistiu, assista o filme sobre a vida de Padre Pio. Está no YouTube, você pode baixar e assistir, contemplar a vida de um santo que teve como companheiro de viagem o sofrimento. Muitas dores, incompreensões, perseguições, provas duras impostas pela própria Igreja, em razão dos milagres que realizava e das estigmas recebidas naquela Sexta-feira Santa de 1918. Grande dor viveu esse homem, que nos deixou um exemplo extraordinário, exemplo de paz, exemplo de amor aos doentes. Padre Pio era um homem um tanto duro, mas de uma candura, de uma alma tão inocente, tão maravilhosa, que encantava as pessoas. São Pio sempre dizia: reze, espere e não se preocupe, Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Sempre repetia isso. É o homem do rosário, é o homem das orações, é o homem da compaixão pelos que sofrem. Ele dizia que o Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas. Como é importante contemplar o testemunho e a vida dos santos. A vida de São Pio é uma vida marcada por uma íntima unidade com a dor da paixão de Cristo. Penso que para nós, nesse tempo de peste e de sofrimento que estamos contemplando no dia a dia de nossa história, o exemplo de Padre Pio é fundamental para nós. Precisamos aprender a conviver com a dor, a conviver com as provações, com as angústias e sofrimentos da vida, que não são poucos, e a gente vai aprendendo. Os santos têm essa dinâmica, essa pedagogia de estilo de vida dos seus ensinamentos, que nos ajudam a compreender o verdadeiro e real seguimento a Jesus nosso Senhor. Seguir Jesus não é algo muito simples, não é algo tão fácil,
precisa despojar o coração, porque o seguimento primordial a Jesus começa no nosso interior, permitindo a visita dele em nós, permitindo que a palavra dele seja derramado no profundo de nossa vida, e por aí vai. Assim, nós vamos contemplando cada vez mais essas gotas de misericórdia que descem do coração de nosso Senhor na cruz para alimentar a nossa esperança, nossa fortaleza diante dos tormentos, das perturbações que a vida nos confere ao longo da nossa existência. Olhemos para o exemplo deste grande santo, um santo que soube acolher na sua vida com paciência as grandes provações, as mais tormentosas provações, e soube acolher isso com sabedoria, deixando-nos um legado extraordinário da sua prática de caridade, das suas lutas intermináveis com o demônio e com a acolhença aos sofredores, aos doentes, aos mutilados de guerra e a tantas pessoas que no confessionário eram ressurgidas do limbo, do sofrimento e da perdição em suas vidas para o antegozo do paraíso já aqui na terra. Quão belo é o confessionário de São Pio! Quando visitei Pietrelcina, o que mais me chamou a atenção foi o seu confessionário. Ali eu fiquei um tempo contemplando o lugar que é resguardado, como era no tempo de Padre Pio, em que ele se consumia horas na confissão, atendendo as pessoas. Grande apóstolo da confissão, que São Pio interceda por nós. A aclamação ao Evangelho da missa de hoje, Marcos 1,15. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Palavras que São João Batista, que nosso Senhor Jesus Cristo utilizou com tanta propriedade. E hoje, no dia de São Padre Pio, nós recordamos isso. Qual foi a essência do ministério deste santo, senão proclamar ao coração das pessoas que o reino está chegando, que é preciso abandonar tudo que nos amarra ao mundo, ao pecado, à vanglória, à soberba e a todo orgulho, para sermos livres no amor a Jesus. São Pio dizia sempre: reze e aguarde, não se agite, a impaciência não leva a nada. E Deus, que é misericordioso, atenderá tua oração. Nós precisamos viver isso, rezar e aguardar com paciência a ação misteriosa de Deus, que vai dando-nos o seu humus, a sua graça, que favorece a fertilidade do nosso coração para a compreensão do que Deus tem reservado para nós. Quão triste são os países da Europa onde a fé praticamente está sumindo, como a Holanda e outros lugares em que já não se cultiva mais o amor de Deus, por causa da falsa liberdade, da falsa compreensão do que é o ser humano, da rejeição ao sagrado, ao sobrenatural. As pessoas materialistas que não precisam de Deus, elas grudam com as criaturas deste mundo. Elas abraçam a vaidade e a soberba que esse mundo impõe às vidas, que secam, que perde o caule ao afastar-se de Deus. Que São Padre Pio interceda pela Europa, que vive um momento de neopaganismo, que interceda pelo mundo, que vive uma ausência muito grande
de humildade, sem querer submeter-se ao poder divino, mas submetendo-se aos poderes deste mundo, tão passageiros e tão pequenos. Vamos à nossa oração. Pai Santo, Deus de amor, que tocaste o coração de Padre Pio para que vivesse em profundidade a santidade. Os mesmos dons, Senhor, que este sacerdote viveu na dedicação às tuas coisas, na santidade, na caridade, na oração, na fé, concede também a nós, concede aos nossos corações tão pequenos, tão miúdos, tão carentes da sua grandeza, para que nós possamos aprender que a santidade é que nos faz realmente ser homens e mulheres praticantes da tua vontade. Toca o coração do ouvinte que neste momento pede a intercessão de São Pio pelos que estão gravemente enfermos com a peste chinesa, os que estão em desespero, os que estão em sofrimento, em agonia e em amargura. Fica conosco, Senhor, que São Pio de Peltrautina seja para todos nós um grande modelo e exemplo a seguir, caminhando com a cruz de Cristo, abraçando a Jesus sofredor, na oração, na fé e buscando neste grande amor a Cristo o verdadeiro e real sentido da nossa existência. Pai, abençoa a Igreja do Teu Filho, abençoa a cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de São Pio de Peltrautina, venha sobre você, prezado ouvinte, e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.